Hoje nós vamos falar sobre o medo. Medo de fazer alguma coisa, o medo como ele se apresenta na vida das pessoas, dos profissionais, de um gerente ou de qualquer pessoa que esteja vivendo a vida. Eu sou Alexandre Fortes, sou coach, eu ministro treinamentos comportamentais, principalmente para líderes, e nos últimos anos eu tenho percebido que muitas pessoas trazem para sessões de coaching, muitas pessoas que eu estou ministrando treinamentos, têm muitos medos e muitas vezes elas não sabem como fazer para lidar com esse negócio chamado medo. Muito bem, eu selecionei aqui um material do meu professor da formação de coaching, professor Joseph O'Connor, que é o presidente da ICC, International Coaching Community, do seu livro que ele fala sobre medos. Então eu vou fazer uma breve explanação sobre as 9 leis do medo. E a gente vai começar falando pela primeira delas. A primeira delas que eu anotei aqui é: o medo é uma emoção humana básica e ele evoluiu para nos proteger. Isso mesmo, o medo tem um fundamento, o medo tem uma utilidade na nossa vida que é a da proteção. Eu vou dar um exemplo prático disso. Imagina que você foi convidado para fazer uma palestra aí na sua empresa. E aí você já fica cheio de medo. Medo de falar em público, medo de se expor, medo de falar uma besteira, medo de não estar correto, ou então medo de não conseguir responder a uma pergunta que alguém faça para você durante a sua explanação. Esse medo, se você perceber, ele é muito útil para você, porque vai fazer você se preparar. Então ela é uma emoção humana necessária para nós nos prepararmos para situações. Vamos lá, tem outra situação na vida pessoal, por exemplo. Eu moro em casa, né? Para quem mora em apartamento talvez seja um pouquinho diferente. Mas morar em casa nos leva a ter medo de que um bandido, um ladrão, invada a nossa casa. Então é muito comum eu estar dormindo alta madrugada e escutar um barulho do lado de fora da minha casa. Esse barulho me deixa alerta. Então eu acordo, vou lá na janela, espio, embora a minha casa tenha cerca elétrica, tenha alarme, a gente tem câmeras em todo o pátio, todo o redor da casa, mas isso me deixa alerta. Esse medo é importante porque me deixa atento a uma possível ameaça. E é assim em todas as circunstâncias que a gente vive na vida pessoal e na vida profissional. O medo tem lá as suas utilidades. Só essa primeira dica, eu tenho certeza que já vai ajudar muita gente a se dar conta que às vezes o medo vem em boa hora e é muito bem-vindo, não é verdade? Vamos para a segunda lei do medo. A segunda lei do medo, segundo Joseph, o medo é a reação a uma mistura de fato externo, que é real. Aí entra uma coisa importante, com um gatilho interno, que acontece na nossa mente. Então muitas vezes a gente tem os nossos medos porque a gente tem uma imaginação daquilo que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho medo de cachorro. Medo de cachorro não quer dizer que seja um medo tão útil assim como a gente viu na primeira lei do medo. Então eu posso olhar um cachorro, que é um cachorrinho manso, dócil, que ele gostaria de brincar comigo. Mas lá na minha imaginação, o que eu criei lá na minha infância é que cachorros mordem, cachorros avançam, são assustadores. Então, por ter esse medo criado, essa minha imaginação sobre os cachorros, eu faço o medo ser o meu inimigo. Então, nesta hora, eu tenho que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente olha um fato real e transforma ele aqui dentro. Vem junto comigo para dentro de uma empresa. Você vai fazer a sua apresentação em público e você chega lá no público e olha para as pessoas. Isso aconteceu comigo. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, ou 11 anos atrás, eu fui dar uma palestra e eu não tinha tanta experiência como eu tenho hoje, não ficava tão tranquilo no palco para fazer a minha fala lá. E aí quando eu via a plateia assim, repleta de pessoas assim muito bem formadas, diversos senhores com os cabelinhos mais brancos, grisalhos e tal, muito bem vestidos. As pessoas vieram conversar, se apresentar para mim antes de eu começar a minha palestra. Eu percebi que se tratava de uma plateia muito elitizada. Então criou um medo, ou como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, um pavor. Eu fiquei preocupado, apavorado com aquela plateia. Sabendo disso que eu estou falando para você, eu ajudei o meu inconsciente. Segurei as minhas amígdalas lá, que fazem a gente ficar todo tenso, nervoso, mexe com as nossas emoções, dizendo, olha,
O que você está vendo é uma plateia que está curiosa, querendo aprender tanto quanto você quer ensinar o que você já sabe. Pois eu fui um dos primeiros caras aqui no Rio Grande do Sul a fazer uma formação, né, internacional em coaching, na ICC, numa escola muito representativa e tal, e essa plateia estava sedenta por saber o que era esse negócio de coaching que há 10 anos ainda não existia. O meu medo era uma imaginação. Então, saber separar a imaginação do medo real é outra dica que eu trago para você. Para aqueles que começam a ter muitos medos, medo do cachorro, medo daquilo que você olha e muitas vezes cria na sua cabeça. Toma cuidado, porque às vezes aquilo que está lá fora não é exatamente aquilo que você formulou aqui na sua cabeça. Vamos à terceira lei do medo. A terceira lei do medo diz o seguinte: detrás de todo medo está o medo de perder algo que valorizamos. E a gente vai lá para dentro daquela situação de uma palestra e a gente pensa, poxa, eu me dediquei tanto na vida para me transformar num coach a ponto de ser convidado por esta instituição para vir aqui dar essa palestra. Então eu tenho a minha reputação. Qual é o medo? O medo é de perder a minha reputação. Por ter o medo de perder essa reputação, muitas vezes a gente, né, fica tenso e vem esse sentimento que tem uma certa utilidade. Outra coisa que a gente tem é o medo tradicional que eu já comentei, o medo pessoal. Eu moro numa casa, eu investi muito dinheiro para comprar as coisas que eu tenho nessa casa, a minha casa vale muito, é uma casa grande. Então, assim, por que eu tenho o medo e eu me protejo, eu boto uma cerca elétrica, eu fico alerta quando tem um barulho à noite, eu já acordo e eu vou ver se não tem um ladrão. Porque eu tenho medo de perder coisas valiosas. Esse medo é importante e esse medo é útil. É natural que nós tenhamos esses medos. Você começa a perceber que o medo não é de todo ruim, desde que você tenha consciência sobre ele. Agora vamos para a quarta lei do medo, né? Então o Joseph diz o seguinte: existem dois tipos de medo. Primeiro é o autêntico, depois é o irreal. O medo autêntico é uma reação natural ao perigo real e imediato. Então esse medo é aquele medo, por exemplo, de um cachorro brabo que avança e ele pode te morder. Tem cachorro que pode matar você, um cachorro grande. Então esse é um medo real, né? Imediato. Você entrou no terreno, entrou no pátio da casa que não tem ninguém e o cachorro vem proteger o seu território. Se você não der jeito de escapar dele, pode ser um problema. Então esse é o medo real e autêntico, necessário. Mas o medo pode ser irreal, que é aquele medo que eu falei da sua imaginação. Vamos supor que eu entre na casa de um amigo, que o cachorrinho dele já me conheça, e o cachorrinho vem correndo, acuando, fazendo um estardalhaço, e o rabinho dele vem abanando, de felicidade de me encontrar. E ele simplesmente quer um carinho, ele quer saudar aquela visita que está chegando na casa dele. E eu olho para o cachorro e crio um medo, e eu saio correndo dele. Esse é o medo inútil, que é o medo irreal, que está aqui dentro da minha cabeça. Esse medo também é refletido dentro da empresa, que são aqueles medos irreais que a gente tem do público, da plateia, de conquistar um cliente novo, de resolver um problema que às vezes você já resolveu diversas vezes, mas aí ele ainda surge. Esse é o medo irreal. Quais são os medos reais que você tem aí na sua empresa? Você consegue separar o medo que é real, que é iminente, que pode estar acontecendo e ameaçando realmente a tua segurança, a saúde da tua empresa, o teu emprego, o teu sucesso, daqueles medos que estão só na tua cabeça? Então essa aí é a quarta lei do medo que você precisa parar para pensar. Vamos para a quinta lei do medo. A quinta lei do medo diz o seguinte: a sensação de medo é sempre real, não importando o que a provoca. Então o que acontece? Por mais que a gente tenha medo de alguma coisa que não é tão importante. Por exemplo, o cachorrinho desse tamanho, para o cara que tem medo, ele é um leão. Então ele é real. O cachorrinho que jamais mordeu alguém, jamais vai morder você, na tua cabeça esse cachorrinho ele vai te morder, vai te tirar um pedaço do braço. Então ele é real e às vezes ele é maximizado. Às vezes a gente olha para uma pessoa e pergunta para ela: por que você não tenta uma carreira diferente? E a pessoa tem um medo terrível de arriscar naquela carreira, porque o medo para ela é real. Para você parece uma banalidade. Poxa, ele é capaz, ele é formado, ele tem experiência, por que ele não faz aquilo? Porque para você o medo não é real. Você superou, você não aprendeu a ter esse medo que a gente vai ver logo na frente. A gente aprende os medos. E essa pessoa, para ela, o medo é uma verdade absoluta. E aí, enquanto ela não conseguir perceber o real do irreal, ela vai continuar com esse bloqueio. Será que você não tem alguns desses medos que te acompanham?
que eles são reais só para você, porque para o mundo talvez não tenha nada a ver. Legal, né? Vem comigo que tem mais um aqui, a sétima lei do medo. Eu estou mudando o sexo das leis aqui, lei é feminino, é a sétima. Então, nascemos com 2 medos básicos. Isso aqui é muito importante, eu sempre falo para as pessoas. A gente, por natureza, veio ao mundo com 2 medos. O primeiro medo é o medo de cair. Você pega uma criancinha no colo, ela está totalmente na mão, ela está vulnerável. Ela está na mão do papai, da mamãe ou de quem estiver segurando. Então ela tem o medo de cair. É natural. E ela também tem o medo do abandono, porque de certa forma ela depende, por um bom tempo na sua vida, dos outros. Ela não pode ser abandonada. O ser humano não é como uma perdiz. A perdiz é um bichinho que voa, né? Uma ave, e de certa forma a perdiz, quando ela nasce, quando ela sai da casca, né? Uma ave, ela já sai vivendo a vida sozinha, porque a perdiz não cuida dos filhos. O ser humano é diferente. A gente tem aquela coisa, né, do pai, da mãe, de cuidar dos filhos, e o filho cria um medo daquela perder a mãe, de perder o pai, e tem uma dependência. Então nós temos os 2 medos básicos. É o medo de cair, porque a gente está sempre segurando as crianças e eles querem se sentir seguros no nosso colo. E o medo do abandono. Todos os outros medos, todos, sem exceção, não vieram junto com você quando você nasceu. Eles são oriundos do que você aprendeu. Então para pensar como que a gente aprende a ter medo. Aqui tem 4 itens que o Joseph seleciona, que é muito importante a gente parar para pensar. O primeiro deles é pelo exemplo. Vou te dar um exemplo. Você é criança e aí você sai na rua e aí o teu pai, por exemplo, tem medo de cachorro. E quando vem um cachorro lá de longe, ele já pega na tua mão e diz assim, vem aqui no meu colo, meu filho, que cachorro morde. Pronto, você já aprendeu a ter medo de cachorro. Não é verdade? Você vai trabalhar numa empresa, o seu gerente é um cara que, por exemplo, tem medo de perder os clientes. E aí ele alerta você dizendo, olha, aqui na empresa a gente não pode perder os clientes, precisamos cuidar desses clientes, precisamos atender bem os clientes. Pronto, você já aprendeu a ter o medo dos clientes. Seja um medo bom, seja um medo ruim, a gente aprende os medos pelo exemplo. Depois disso, a gente aprende os medos pelo trauma. Então, exemplo, depois o trauma. O que é o trauma? Sei lá, você é a criança, você está aventurando e aí você pela primeira vez pega uma bicicleta e resolve andar de bicicleta. Você sai para andar de bicicleta, cai e quebra o bracinho. Nossa, uma criança novinha, nunca tinha pego uma bicicleta, que é uma coisa tão gostosa, caiu, quebrou o bracinho, teve que ficar enfaixada, sentiu dor, pronto. Talvez essa criança vai carregar com ela por um bom tempo na sua vida ou pela vida inteira, se ela não tratar isso, um trauma. E esse trauma é o medo da bicicleta. A bicicleta não tinha culpa nenhuma, foi uma fatalidade. O fato é que os traumas, os fatos que acontecem na nossa vida e que são negativos, nos ensinam. E ensinam muitas vezes a ter medo. E quando você tem esses medos que se aprendeu pelas experiências negativas, isto vira uma coisa chamada crença. A gente chama isso de crença em PNL. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho técnicas, tenho modalidades apropriadas para lidar com os traumas, com os aprendizados que não têm utilidade prática, positiva da nossa vida. Então, segundo modo de aprender a ter medos. Depois disso, a gente aprende pela repetição. Tem um ditado que diz uma mentira contada diversas vezes vira uma verdade. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente nem sabe que precisaria ter medo de alguma coisa. Mas você conversa com os teus pais, com os teus irmãos, com os teus familiares, com os teus amigos, e aí pela repetição da percepção daquilo, você acaba criando um medo que não é necessariamente uma verdade. E aí são as crenças populares, certo? A gente pode ter medo de alguma coisa que seja uma crença popular, mas que não necessariamente seja verdadeira. Então, pela repetição. Diversas vezes eu tento fazer alguma coisa e não dá certo. E aí entra numa coisa que acontece muito nas empresas. Sabe aquele indivíduo, pode ser um empresário, pode ser um gerente, pode ser qualquer profissional, que ele já vem tentando dar resultado, tentando vender, tentando ter lucro, tentando fazer a empresa dele decolar há meses, há anos, e ele não consegue. Então ele fica com medo de empreender, ele fica com medo de arriscar, ele fica com medo de oferecer o produto dele. Você pode estar com esse medo agora. Por quê? Porque você já tentou 1, 2, 3, 10 vezes a mesma coisa e não funcionou. Aqui fica um ditado muito forte que a gente aprende lá na programação neurolinguística. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai obter os resultados que sempre obteve. É simples assim. Então o que acontece? Se você percebeu que tem alguma coisa que não funciona e te deixa bloqueado, te deixa com medo,
muda, tenta diferente, percebeu? É uma forma de lidar com o medo, é inovando, tentando de maneira diferente. E a última é a informação. A informação ela já está embutida ali, né, nos anteriores. É aquela coisa, você começa a assistir um programa de televisão, você começa a ler um livro, você começa a conversar com alguém. E esse programa de televisão, esse livro, essa pessoa te traz algumas informações que no meio dessas informações estão embutidos os medos deles. Do cara que fala na TV, do cara que escreveu o livro e da pessoa que está falando para você. Como ele aprendeu lá, seja por trauma, por repetição ou pelos exemplos dele, a ter medo de alguma coisa, você agora criou uma verdade para você, que não necessariamente precisa ser uma verdade absoluta. Aliás, só tem 3 verdades absolutas na nossa vida. Vou falar rapidinho aqui. Primeira delas, você vai morrer. Segunda delas, enquanto você não morrer, você vai viver. Terceira delas, enquanto você estiver vivendo, você tem que aprender. Então a gente precisa aprender sempre. O problema é que muitas vezes a gente vai buscar informação no lugar onde tem um medo embutido. E a gente aprende aquele medo e se bloqueia. Toma cuidado, certo? Então esse é o item 7, né? A 7ª lei. A 8ª lei é o medo pode ser prazeroso. Opa, mas como assim? Ele pode ser prazeroso se você acreditar, por exemplo, que a situação é segura, se você tiver certeza que no final vai dar tudo certo. Quer ver um exemplo? Vamos lá num parque, na Disney, e você vai andar na montanha-russa. É prazeroso, porque você sabe que aquilo ali funciona, que tem todo um aparato de segurança e que ao final você vai ter histórias para contar. E vai ser uma emoção única. Então esse medo é muito legal. Tem alguns medos que a gente procura porque a gente quer aquele prazer. Por exemplo, assistir filme de terror. Você acha que aquele filme vai deixar você com medo. Mas você assiste o filme assim mesmo. Por quê? Porque é uma forma de você encontrar o contrário do medo, que é o prazer naquele filme. E você sabe que o filme vai estar na televisão e aquele bichinho lá que assusta não salta da TV e pega você. Então o medo pode ser prazeroso. Às vezes, arriscar um pouquinho na nossa vida profissional também pode ser prazeroso, desde que você tenha o risco calculado. E aí entra outra coisa que eu vejo muito nos grandes empreendedores. Tem empreendedores que gostam muito do risco. Por quê? Porque tem o prazer do medo. Sabe aquela coisa assim, ó, eu tenho a possibilidade de perder esses clientes, mas eu vou arriscar oferecer aquele produto para ele, porque se der certo eu ganho muito dinheiro. E aí você vê os caras que têm muito sucesso. Por quê? Porque eles têm esta consciência que o medo pode ser prazeroso. O risco calculado, o risco com alguns controles faz misúrias na nossa vida. Então para pensar. Será que você está deixando de entrar nas montanhas russas da vida profissional, não querendo sofrer nenhuma emoção, por mais que essa emoção seja uma emoção que dê medo, que dê pavor, mas que ao final vai dar tudo certo? E é isso que eu gosto de provocar as pessoas. Viver sem medo, controlando totalmente o medo, não é legal. Aprenda a lidar com esses medos. E por fim, a gente pode nos induzir a ter medo. Como assim podemos nos induzir a ter medo? Justamente por isso que eu estava falando. Muitas vezes a gente quer ficar numa coisa chamada zona de conforto. E a zona de conforto é como se fosse uma zona de segurança total, sem medo algum. Não dá para viver assim. Aliás, dá se você quiser. Quer ficar protegido? Não fala nada, não faz nada, fecha a tua casa, bota um cadeado para ninguém entrar, que você de certa forma vai se achar seguro. Mas se você quiser, você pode sair empreendendo. Empreendendo quer dizer, não quer dizer somente no mundo profissional, mas empreendendo, encontrando novas pessoas, novos amigos, novos desafios, novos conhecimentos e, de certa forma, sabendo lidar com os riscos e sabendo lidar com os medos. Agora, você sabendo essas 9 leis do medo, você pode, de certa forma, lidar melhor com essa coisa do medo, com a emoção que gera o medo quando a gente encara, né, novos desafios e novas possibilidades. Eu gostaria que você ficasse pensando em relação a isso e começar a lidar melhor com aqueles medos que não são úteis para você. Põe eles de lado e traga medos que são úteis, que te deixam mais alerta, que fazem você aprender, que fazem você muitas vezes arriscar, desde que o risco seja calculado, e obter muito sucesso nos teus empreendimentos, na vida e no mercado de trabalho. Se você gostou, meu amigo, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, assina o meu canal que você vai aprender muito comigo. Abraço para você!